Capítulo 7. Um evangelho escandaloso. Não me envergonho do evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Agora que temos o entendimento geral do evangelho do apóstolo Paulo, podemos começar a compreender por que gerou tanto desdém e hostilidade entre aqueles que o ouviram. Embora o evangelho seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda assim, ele é uma mensagem escandalosa e inacreditável para o mundo caído. Radicalmente exclusivista. A carne de Paulo tinha todos os motivos para estar envergonhada do evangelho que ele pregava, porque o evangelho contradiz absolutamente tudo que era considerado como verdadeiro e sagrado entre os seus contemporâneos. Para o judeu, o evangelho era o pior tipo de blasfêmia, uma vez que reivindicava que esse Messias judeu era Deus encarnado. Então, Paulo sabia que toda vez que abrisse a sua boca para falar o evangelho, ele seria completamente rejeitado e ridicularizado com escárnio, a menos que o Espírito Santo interviesse e movesse o coração e a mente de seus ouvintes. Em nossos dias, o evangelho primitivo não é menos ofensivo, pois contradiz cada dogma ou ismo da cultura contemporânea, relativismo, pluralismo e humanismo. Vivemos em uma era de relativismo, um sistema de crença baseado na absoluta certeza de que não há absolutos. Aplaudimos hipocritamente as pessoas que buscam a verdade, mas ordenamos a execução pública de qualquer um arrogante o suficiente para acreditar que a encontrou. Vivemos em uma idade das trevas autoimposta, sendo clara a razão. O homem natural é uma criatura caída, moralmente corrupta e obstinada quanto à sua autonomia. Ele odeia a Deus porque Deus é justo e odeia a lei de Deus porque esta censura e restringe seu mal. Ele odeia a verdade porque ela o expõe pelo que ele é e perturba o que ainda resta de sua consciência. Portanto, o homem caído busca empurrar para longe a verdade, especialmente a verdade sobre Deus, o mais possível. Ele irá suprimir a verdade a todo custo, até o ponto de pretender que ela não existe, ou que, se existe, não pode ser conhecida ou ter qualquer influência em nossas vidas. Nunca é o caso de um Deus que se esconde, mas de um homem que se esconde. O problema não é o intelecto, mas a vontade. Como um homem que esconde a cabeça na areia para evitar um rinoceronte se preparando para atacar. Assim, o homem moderno nega a verdade de um Deus justo e de uma moralidade absoluta na esperança de aquietar sua consciência e tirar da cabeça o julgamento que ele sabe que é inevitável. O evangelho cristão é escandaloso para o homem e sua cultura, porque faz justamente aquilo que ele quer evitar, despertá-lo de seu autoimposto sono quanto à realidade de seu estado caído e rebelde, chamando-o a rejeitar sua autonomia e se submeter a Deus por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Vivemos também uma era de pluralismo, um sistema de crença que põe fim à verdade declarando tudo como sendo verdade, especialmente com respeito à religião. Pode ser difícil para o cristão contemporâneo compreender, mas os cristãos vivendo no primeiro século eram na verdade marcados e perseguidos como ateus. Imagens de deidades enchiam o mundo e a religião era um negócio em expansão. As pessoas não só toleravam a deidade uns dos outros, mas também trocavam e compartilhavam. O mundo religioso inteiro estava indo muito bem, até que o cristianismo apareceu e declarou não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Eles negavam aos Césares a homenagem que demandavam, recusavam dobrar os joelhos a todos os outros assim chamados de deuses e confessavam somente a Jesus Cristo como Senhor de todos. O mundo inteiro olhou para essa assombrosa arrogância e reagiu com fúria contra a intolerância à tolerância dos cristãos. O mesmo cenário sobeja hoje em nosso mundo. Contra toda a lógica, ouvimos que todas as visões com relação à religião e à moralidade são verdadeiras. Não importa quão radicalmente diferentes ou contraditórias elas sejam. O aspecto mais impressionante de tudo isso é que, por meio do incansável esforço dos meios de comunicação e do mundo acadêmico, essa se tornou rapidamente a visão da maioria. Contudo, o pluralismo não resolve o problema ou cura a mazela. Ele somente anestesia o paciente para que ele não mais sinta ou pense. O evangelho é escandaloso,
porque desperta o homem do seu sono e se recusa a deixá-lo descansar em tal posição ilógica. Força-o chegar a alguma conclusão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O verdadeiro evangelho é radicalmente exclusivista. Jesus não é um caminho. Ele é o caminho. E todos os outros não são caminhos de forma nenhuma. Se o cristianismo movesse sequer um pequeno passo em direção a um ecumenismo mais tolerante e trocasse o artigo definido pelo artigo indefinido, o escândalo acabaria e o mundo e o cristianismo poderiam se tornar amigos. Contudo, sempre que isso acontece, o cristianismo deixa de ser cristianismo, Cristo é negado e o mundo está sem um Salvador. Vivemos em uma era de humanismo. Nas últimas décadas, o homem lutou para purgar Deus de sua consciência e cultura. Ele derrubou todo o altar visível ao único Deus verdadeiro e erigiu monumentos a si mesmo com o zelo de um fanático religioso. Ele conseguiu fazer de si mesmo o centro, a medida e o fim de todas as coisas. Ele louva sua dignidade inerente, demanda homenagem à sua autoestima e promove sua própria satisfação e realização como o bem maior. Ele justifica sua consciência aflita com a explicação de que é um remanescente da antiquada religião da culpa, e se desculpa de qualquer responsabilidade do caos moral que lhe rodeia, culpando a sociedade, ou pelo menos parte da sociedade que não alcançou ainda a iluminação. Qualquer sugestão de que sua consciência possa estar certa em seu testemunho contra ele, ou que ele seja responsável pelas quase infinitas variações de moléstias do mundo, é impensável. Por essa razão, o Evangelho é um escândalo ao homem caído, pois expõe sua desilusão sobre si mesmo e o convence de seu estado caído e de sua culpa. Essa é a primeira obra essencial do Evangelho, e é por isso que o mundo abomina a verdadeira pregação do Evangelho. Esta arruína a festa do homem, faz chover sobre seu desfile, expõe seu faz de conta e relembra que o imperador está nu. As Escrituras reconhecem que o Evangelho de Jesus Cristo é uma verdadeira pedra de tropeço e loucura para todos os homens de todas as eras e culturas. Contudo, buscar remover o escândalo da mensagem é tornar nula a cruz e o seu poder salvador. Precisamos entender que o Evangelho não é só escandaloso, mas é projetado para ser escandaloso. Por meio da loucura do Evangelho, Deus ordenou destruir a sabedoria dos sábios, frustrar a inteligência das grandes mentes e humilhar o orgulho de todos os homens, até que nenhuma carne se vanglorie diante da sua presença. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho de Paulo não só contradiz a religião, filosofia e cultura de nossos dias, mas declara guerra contra elas. Ele se recusa a estabelecer trégua ou acordo com o mundo e não aceita nada menos que a absoluta rendição da cultura ao senhorio de Jesus Cristo. Faríamos bem em seguir o exemplo de Paulo. Devemos ser cuidadosos para evitar qualquer tentação de conformar o nosso Evangelho às tendências da hora ou aos desejos de homens carnais. Não temos nenhum direito de diluir sua ofensa ou civilizar suas demandas radicais para torná-lo mais atraente para o mundo caído ou para os membros carnais das igrejas. Nossas igrejas possuem muitas estratégias para se tornarem mais simpáticas aos interessados, reembalando o Evangelho, removendo sua pedra de tropeço e cegando sua lâmina para que seja mais aceitável ao homem carnal. Devemos ser simpáticos aos interessados, mas devemos perceber isto. Há somente um interessado e este é Deus. Se estamos nos esforçando para tornar nossa igreja e mensagem acomodada, tornemo-la acomodada a Deus. Se estamos nos esforçando para edificar uma igreja ou um ministério, edifiquemos com uma paixão de glorificar a Deus e um desejo de não ofender Sua Majestade. Quem se importa com o que o mundo pensa de nós? Não buscamos as honras da terra, mas as honras do céu devem ser nosso desejo. Um evangelho inacreditável. Conforme temos argumentado, a carne de Paulo tinha todos os motivos para estar envergonhada do evangelho que ele pregava, pois contradizia absolutamente tudo que era considerado como verdadeiro e sagrado entre os seus contemporâneos. Todavia, há ainda outra razão para a vergonha carnal. O evangelho é uma mensagem absolutamente inacreditável.
uma palavra aparentemente ridícula para os sábios do mundo. Como cristãos, algumas vezes falhamos em perceber quão completamente surpreendente é quando alguém crê verdadeiramente em nossa mensagem. Em certo sentido, o Evangelho é tão absurdo que a sua disseminação em todo o Império Romano é prova da sua natureza sobrenatural. O que poderia trazer os gentios completamente ignorantes do Antigo Testamento e enraizados em suas filosofias gregas ou superstições pagãs a fé em tal mensagem sobre um homem chamado Jesus? Primeiro ponto. Ele nasceu sob situações questionáveis em uma família pobre, em um dos lugares mais desprezados do Império Romano. E mesmo assim, o Evangelho reivindica que ele era o eterno Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem judia. Segundo ponto. Ele era um carpinteiro por profissão e um mestre religioso itinerante sem qualquer treinamento oficial e, mesmo assim, o Evangelho reivindica que ele ultrapassa a sabedoria de todos os filósofos gregos e dos grandes sábios romanos juntos. Terceiro ponto. Ele era pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. E mesmo assim, o Evangelho reivindica que por 3 anos ele alimentou milhares com uma palavra, curou toda a sorte de doenças entre os homens e até ressuscitou os mortos. Quarto ponto. Ele foi crucificado fora de Jerusalém como blasfemador e inimigo do Estado. E mesmo assim, o Evangelho reivindica que sua morte foi o evento central de toda a história da humanidade e a única forma de salvação dos pecados e de reconciliação com Deus. Quinto ponto. Ele foi colocado em uma tumba emprestada, e mesmo assim, o Evangelho reivindica que no 3º dia ele ressuscitou dos mortos e apareceu a muitos seguidores. 40 dias depois, ele ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus. Sexto ponto. Portanto, o Evangelho reivindica que um pobre judeu carpinteiro, que foi rejeitado como lunático e blasfêmio por seu próprio povo e crucificado pelo Estado, é agora o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao nome de Jesus, todo joelho, incluindo o de César, se dobrará. Quem jamais creria em tal mensagem, a não ser pelo poder de Deus? Não há outra explicação. O Evangelho nunca teria saído de Jerusalém, quanto mais ido além do Império Romano e expandido para todas as nações do mundo, a menos que Deus se comprometesse a trabalhar por meio dele. A mensagem teria morrido em sua concepção, se dependesse das habilidades organizacionais, eloquência ou poderes apologéticos de seus pregadores. Toda a estratégia missionária do mundo e todos os espertos esquemas de marketing emprestados de Wall Street jamais poderiam espalhar essa mensagem, considerada como loucura e pedra de tropeço. Essa verdade traz tanto encorajamento como alertas aos comprometidos em fazer avançar a fé na qual cremos. Primeiro, é encorajador saber que a simples e fiel proclamação do Evangelho assegurará seu contínuo avanço no mundo. Segundo, é um alerta para nós a fim de que não sucumbamos à mentira de que podemos fazer avançar o Evangelho por meio de nosso brilhantismo, eloquência ou estratégias. Tais coisas não têm poder para causar a impossível conversão do homem. Devemos nos lançar com urgência esperançosa sobre os meios bíblicos de fazer avançar o Evangelho. A corajosa e clara proclamação da mensagem da qual não nos envergonhamos, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vivemos em uma era incrédula e cética. A cultura ridiculariza nossa fé como conjunto de mitos sem esperança, vendo-nos ou como fanáticos intolerantes ou como vítimas da mente fraca de uma artimanha religiosa. Tais ataques normalmente nos colocam na defensiva e nos tenta contra-atacar, comprovando nossa posição e relevância pela apologética. Embora algumas formas dessa disciplina sejam úteis e necessárias, devemos perceber que o poder se encontra na proclamação do Evangelho. Não podemos convencer as pessoas a crerem assim, como não podemos ressuscitar os mortos. Tais coisas são obras do Espírito de Deus. Uma pessoa vem à fé somente por meio da obra sobrenatural de Deus, que prometeu trabalhar, não por meio da sabedoria humana ou da competência intelectual, mas da pregação de Cristo crucificado e ressurreto dos mortos. Devemos aceitar o fato de que o nosso Evangelho é uma mensagem inacreditável. Não devemos esperar que ninguém nos ouça, quanto menos creia, a parte de uma obra graciosa e poderosa do Espírito de Deus. Quão sem esperança são todas as nossas pregações sem o poder de Deus.
quão dependente de Deus é o pregador. Todo o nosso evangelicalismo é nada além de uma empreitada de tolos, a menos que Deus mova os corações das pessoas. Contudo, Ele prometeu fazer isso se formos fiéis em pregar esta mensagem singular que tem o poder para salvar: o Evangelho.